Bom dia oficialmente a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estarmos juntos novamente, então estamos aqui oficialmente iniciando a transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical, na Primeira Igreja Batista de Jandira. Então bom dia para você que está nos assistindo agora, essa live, e você que nos assistirá depois. É um prazer estar aqui com você, sejam todos muito bem-vindos. Amanhã com bastante chuva de domingo, mas uma grande oportunidade, né, de mesmo distantes fisicamente, mas com os corações gratos, porque nós temos a tecnologia e podemos então nos aproximar, né, e ter esse tempo de estudo. Nós estamos estudando as cartas de Paulo aos Coríntios, né, e nós então estudamos até domingo passado a primeira carta de Paulo aos Coríntios e hoje nós daremos início então à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então nós estudaremos aqui hoje uma introdução sobre a carta e do capítulo 1, verso 1 até o 2:13, né? A gente vai explicar num contexto geral aqui o que Paulo está então nos escrevendo ali aos Coríntios e que nós podemos tirar de aplicações para nós hoje. Então esse é o assunto da nossa aula de hoje. Vamos orar pedindo a direção do Senhor? Pai, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, ó Pai, por esse dia chuvoso, ó Pai, ó Deus, pela nossa saúde, ó Pai, nós desde já clamamos também por aqueles que estão enfermos, ó Deus, mas nós somos gratos, ó Pai, porque nós temos a oportunidade de nos reunirmos, mesmo que de uma forma virtual, mas estarmos juntos estudando a Tua Palavra. É um grande prazer, ó Pai, estar com os meus irmãos, e eu peço nessa manhã, ó Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar os nossos corações, ó Pai, que nós possamos ouvir a Tua Palavra, aprender da Sua Palavra e ser transformado pela Sua Palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, desde o dia 5/4, nós estamos transmitindo a nossa Escola Bíblica Dominical online, né? Nós estamos num formato um pouco diferente, nós temos uma classe única aqui na live ao vivo e os jovens e adolescentes juntos no Zoom às 10 horas com Cris e mais alguns professores que estão auxiliando ali. Mas desde quando nós começamos a transmissão, nós estávamos ali estudando 1 Coríntios 4, dos versos 6 ao 21. A partir dali nós temos todas as aulas gravadas. Então o pessoal da nossa equipe de comunicação, aí o Leandro e todo o time, o pastor Leandro e todo o time fez uma playlist lá no YouTube e que organizaram as aulas lá. Então se você perdeu alguma aula, ou se você tem curiosidade, enfim, se você quer buscar um pouco mais sobre o assunto, você quer assistir, compartilhar, você pode acessar nossa página no YouTube, PIB Jandira Oficial, e então assistir essas aulas, tá? Então, antes de entrar propriamente no tema da aula de hoje, eu gostaria de ressaltar alguns pontos que são pertinentes para nós até aqui, né? E assim como todas as aulas que tivemos até hoje, você tem a liberdade de entrar aqui nos comentários e colocar seu comentário, enfim, sua dúvida, tem essa liberdade. Mas nós precisamos ressaltar alguns pontos importantes que nós vimos até aqui, né? Uma das coisas que nós procuramos aqui os professores fazer ao estudar, né, ao expor Coríntios, foi sempre explicar o texto, e nós tentamos pontuar, dando alguma ênfase a algumas coisas, alguns pontos ali dentro do escrito de Paulo que existiam mais de uma interpretação. Então nós colocamos o que de uma forma geral os autores dizem, e aquilo que não tem um ponto tão crítico assim, que existem duas linhas e que não tem problema nenhum, a gente falou, existe essa, e a gente expôs para que você conhecesse, e não se precisar se posicionar em relação àquilo, você pudesse ter a liberdade de escolher aquilo que não fosse comprometido ao texto, né? Mas existem também algumas questões que ela traz divergências doutrinárias. Então nós procuramos ressaltar também aqui esses pontos para que você tivesse também o conhecimento dessas divergências na interpretação que trazem esse distanciamento, vou chamar entre aspas aqui, distanciamento doutrinário, né? Não é muitas vezes um tema de base central, né? Nos mantém unidos em Cristo, mas que tem divergências de interpretações. Então nós procuramos
ressaltar esses textos, né, à medida que nós fomos expondo, para que você pudesse ter conhecimento e muitas vezes expor aquilo que nós cremos como Igreja Batista em Jandira e como aquilo que nós entendemos dentro do texto bíblico. Então esse é um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, porque essa é a linha que também nós seguiremos em 2 Coríntios. Eu também ressaltei em uma das aulas que a Bíblia ela é composta, né, de estilos literários diferentes. Por exemplo, nós temos na Bíblia parábolas, textos de sabedoria, livros de Apocalipse, né, que é a revelação, entre outros, dentre eles epístolas e cartas. E como nós estamos aqui estudando, como no caso nós estamos aqui estudando a carta de 1 Coríntios, e cada um desses estilos, gêneros, exige uma metodologia apropriada para compreendê-lo. E então nós vamos ver aqui em Coríntios situações, como nós temos visto aqui em Coríntios, em que o autor está tratando de algum tipo de comportamento local que precisava ser corrigido, ou erro de doutrina que precisava ser realinhado. Falamos também que muitas vezes Paulo está contrapondo o pensamento daqueles irmãos, que outras vezes ele está respondendo dúvidas da própria igreja que tinha chegado para ele. Então nós, embora obviamente fossem palavras inspiradas, são palavras inspiradas pelo Espírito Santo e pertencem a todos os tempos, pois estão na Bíblia, na palavra de Deus, elas foram escritas dentro do contexto do autor para o contexto dos destinatários da carta. E aí, eu coloquei, quando eu disse isso, que surge então uma grande questão. Aquilo que é cultural e pertence, portanto, ao contexto do autor, e aquilo que transcende a cultura e é palavra de Deus para todas as culturas e tempos. Os princípios, aquilo que nós podemos extrair daquilo que Paulo vem nos ensinando. Obviamente, quando nós estudamos aí método de estudo bíblico, existem algumas regras nos estudos da interpretação bíblica para chegar a essa conclusão. Que não é o alvo aqui explicar isso, mas para que você tenha em mente que a carta ela é composta dentro de uma estrutura, que é o que a gente tentou fazer em 1 Coríntios e que tentaremos fazer aqui em 2 Coríntios. E eu fui repetitivo, e eu falei intencionalmente, para que você pudesse fixar, não decorar, mas fixar no sentido de trazer luz, de ter em mente o contexto que Paulo estava vivendo ao escrever a carta aos Coríntios. Então eu vou ressaltar pela última vez aqui esse contexto dentro de uma forma maior e depois a gente vai para 2 Coríntios. Nós falamos, se você tem nos assistido agora e não acompanhou todas as aulas aqui, que a cidade de Corinto era uma cidade de importância, com uma população estimada de cerca de 500 mil de pessoas, alguns vão dizer 800 mil, uma cidade portuária, idólatra, vários templos pagãos, multiétnica, uma cidade formada de população mista, e que estava em trânsito, por ser uma cidade portuária. A igreja de Corinto, ela foi estabelecida, ela foi na segunda viagem missionária de Paulo por volta do ano de 50, 51 depois de Cristo. Nós vemos isso lá no livro de Atos. A igreja de Corinto ela era formada, constituída com uma grande composição multiétnica. Então ali tinha gregos, romanos, judeus, entre outros ali. Tinha uma mistura de classes sociais também, ricos, pobres e escravos. Paulo, ele passou um tempo ali em Corinto e depois ele saiu para continuar a sua obra missionária como de costume fazia. Algum tempo depois ele escreve então essa carta, por volta de 55, 56 depois de Cristo, porque ele havia recebido informações de diversas fontes sobre os problemas e a condição da igreja de Corinto. E aí nós ressaltamos por diversas vezes, por isso que eu falei que fui intencional, mas para que a gente pudesse fixar, e eu vou encerrar 1 Coríntios ressaltando isso, quais eram esses problemas, E nós vimos que lá em Corinto era uma igreja que estava com um problema de divisão, tinha partidarismo na igreja, Nós falamos aí aqueles que diziam que era de Paulo, de Pedro, de Apolo, dentre outros problemas gerais ali por conta desse partidarismo, Nós falamos do problema de negligência da disciplina eclesiástica, um homem tendo relação com a mulher de seu pai. É importante isso, porque nós vamos falar um pouco sobre isso aqui em 2 Coríntios,
Problema dos processos jurídicos, tribunal entre cristãos, problema de imoralidade sexual, respostas às questões abordadas pelos coríntios, casamentos, as questões do divórcio e celibato, respostas às questões das comidas sacrificadas aos ídolos. Então todos esses problemas, essas questões da igreja de Coríntios, elas impactavam, elas desembocavam no culto da igreja, né? Que não tinha ordem, que não tinha reverência, que não tinha organização e que não tinha edificação, pelo que o Paulo vai nos dizer aqui, né? E aí nós falamos então da participação das mulheres no culto sem o uso do véu, a posição da mulher. Nós vimos os problemas relacionados à participação na ceia do Senhor, né? E nós vimos o uso correto dos dons. A igreja de Corinto, ela tinha diversos problemas em relação ao uso dos dons espirituais. Muitos irmãos daquela igreja usavam o dom como autopromoção, orgulho, rivalidade. E nós encerramos então nesses 2 últimos domingos, tanto com o pastor Cristiano há 2 domingos atrás e com o pastor Leandro domingo passado, né, o Cristiano falando sobre a ressurreição dos mortos, que está lá no 1 Coríntios capítulo 15, né, a perspectiva futura para os cristãos, uma ressurreição semelhante à de Cristo. E a semana passada o Leandro falou sobre o final da carta ali, né? A coleta, a ajuda para os cristãos pobres, os planos de viagem de Paulo e as palavras finais de encorajamento e saudação que Paulo faz ali. E agora então que você relembrou tudo isso, nós concluímos o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios e nós daremos então início à segunda carta aos Coríntios, né? Como que nós podemos olhar de uma forma geral, né, para 2 Coríntios? Primeira coisa, 2 Coríntios é uma carta com bastantes evidências internas. A própria carta cita isso, que ela foi escrita por Paulo. Paulo se identifica, né? Se você ler comigo lá, a gente vai ler depois, mas só a introdução aqui do capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, né? Então ele se identifica. Se você for lá por 10, capítulo 2, verso 10, eu, Paulo, né? Paulo se identifica então como autor da carta. O estilo de escrita paulino, ele também está evidentemente expresso dentro da carta. E é uma das cartas que contém mais dados autobibliográficos que qualquer outro dos escritos de Paulo, né? Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, é considerado por muitos estudiosos uma das cartas mais pessoal do apóstolo Paulo, né? Nesta carta ele descreve algumas das suas aflições e angústia. À medida que nós lemos essa carta, nós identificamos o amor e a preocupação de Paulo com as igrejas e quanto desejava o crescimento espiritual dos irmãos daquela igreja de Corinto, né? Muito possivelmente, segundo aos Coríntios, foi escrita aproximadamente 1 ano depois de 1 Coríntios, né? Então, a gente tem ali, ela foi escrita quando Paulo estava na Macedônia, e o ano provável aí, se Coríntios estava em 55, 56, é 57 aí depois de Cristo. Então essa é a data mais considerada provável por muitos. É interessante que muito possivelmente antes dessa carta e depois de 1 Coríntios, né, o apóstolo havia escrito uma carta triste e severa, cujo conteúdo nós desconhecemos. Então, você tendo isso em mente e já tendo estudado 1 Coríntios, é muito importante a gente ter em mente uma linha de tempo, mais ou menos assim, entre a relação de Paulo e Coríntios. Porque Paulo, ele funda a igreja, ele visita a igreja, ele escreve uma carta, eu vou falar isso mais detalhado, que possivelmente se perdeu, depois ele escreve 1 Coríntios, depois tem mais uma outra carta que é severa, que possivelmente se perdeu, e você tem 2 Coríntios. Então a gente precisa entender um pouquinho dessa relação de Paulo com a igreja, né? E Paulo, ele evangeliza a igreja de Corinto na segunda viagem missionária, como já disse aqui. Paulo, ele escreve uma carta perdida a Coríntio, na qual ordena que os cristãos se separem de crentes profanos e que vivem na imoralidade. Nós vimos isso, ele citando sobre essa carta lá em 1 Coríntios. Paulo, ele escreve 1 Coríntios quando ele está em Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária,
com o objetivo de abordar diversas questões, como nós já falamos até aqui, né? E Paulo, então, ele deixa Éfeso, ele vai para uma breve e dolorosa visita a Corinto, depois retornando. Sua proposta era corrigir, então, alguns problemas, mas ele não consegue, então, realizar ali o que ele queria, né? Paulo, então, ele envia outra carta perdida, a chamada carta triste, ou essa carta severa, na qual ordena aos coríntios que disciplinem o principal oponente dele na igreja. E Paulo, então, deixa Éfeso e aguarda Tito, primeiro em Clode e depois na Macedônia. E isso aqui é importante porque Tito chega com boas notícias para Paulo, de que a igreja disciplinar, então, o oponente de Paulo, e de que a maioria dos crentes coríntios estavam se submetendo à autoridade de Paulo, né? E Paulo, ouvindo esse relato e dentro desse contexto, ele escreve segundo aos Coríntios, né? Estando na Macedônia ainda durante o finalzinho ali da terceira viagem missionária, em resposta ao relatório favorável de Tito, né? Obviamente eu estou passando esse assunto de forma mais breve, mas existem referências bíblicas para todos esses tópicos que eu falei, e você que recebeu a nossa primeira revista, né, lá em 1 Coríntios, quando a gente ainda estava estudando presencial, você vai ver na primeira lição isso que eu estou falando aqui, de uma forma mais pontual, mas exatamente tem os textos ali que eu não vou citar nesse momento, se alguém quiser depois eu posso passar. Tá bom? Então essa relação de Paulo com os coríntios é importante a gente ter ela como fundo, né, um pano de fundo, porque ela vai impactar na nossa leitura também de 2 Coríntios, né? Então, portanto, você tendo esse extenso aí, essa extensa introdução, né, mas muito relevante como pano de fundo, eu gostaria de convidar você a abrir comigo 2 Coríntios. Nós vamos ler inicialmente aqui os versos 1 e 2. E nós veremos então na aula de hoje como Paulo ali dá início, né, a essa carta com uma saudação e ação de graças pelo consolo dado por Deus em meio a perseguições e adversidade. Depois nós vamos ver como ele começa a descrever o seu ministério, caracterizado por sinceridade e santidade, né? Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, versos 1 e 2. Estão comigo aí? Fiquem à vontade para os comentários, né? E a gente vai ler o texto e tentar expor algumas partes desse texto. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, como ele de costume, né, como era comum nas cartas antigas, Paulo ele começa a epístola com a apresentação do remetente e a saudação do destinatário, né? Como fez em outras das suas epístolas. Aqui Paulo declara a si mesmo como apóstolo de Jesus Cristo, né? E nós já vimos que alguns de Coríntios questionaram se Paulo havia sido de fato comissionado pelo Senhor, né? Nós falamos isso em mais de uma aula, essa questão de como eles julgavam esse apostolado de Paulo, né? E Paulo ele se apresenta aqui como apóstolo de Cristo, né? Pela vontade de Deus, ou seja, como missionado pelo próprio Deus, né? Então ele responde que ele não é apóstolo por sua própria vontade, mas pela vontade de Deus, né? E então esse fato de, mesmo não fazendo parte dos 12 discípulos, ser escolhido por Cristo para ser um apóstolo. E nós já definimos aqui o que é apóstolo, a importância, enfim, por isso que eu estou passando essa introdução de uma forma mais rápida. A menção de Timóteo aqui, né, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, né, indica que ele estava com Paulo quando a epístola foi escrita, né? Era irmão amado de Paulo, natural de Listra, uma cidade da Ásia Menor, atual Turquia. Depois de juntar-se a Paulo na segunda viagem missionária, tornou-se seu companheiro. Paulo escreveu-lhe 2 epístolas e mencionou o seu nome como em outras 8, né? Ele menciona Timóteo, como estando
com ele. E aí a saudação à igreja, para quem a carta é dirigida, né? A carta é dirigida à igreja de Deus que está em Corinto. Tratava-se de uma congregação de cristãos pertencentes a Deus, como são todos os lavados pelo sangue de Cristo, né? A saudação é extensiva a todos os santos e a toda a Acaia, parte do sul ali da Grécia Antiga, e Paulo não identificou quem eram esses irmãos, né, de Acaia que ele cita aqui. Entretanto, havia ali a igreja de Cencreia, uma cidade situada a cerca de 15 quilômetros de Corinto. E é interessante aqui, né, tanto em 1 Coríntios como 2 Coríntios, que a gente vai ver Paulo escrevendo assim, né? A vocês graça e paz da parte de Cristo, nosso Pai, e do Senhor Jesus, né? E ele destaca aqui, né, é isso que eu quero ressaltar, a igreja de Deus que está em Corinto, né? Tratava-se de uma congregação de cristãos pertencentes a Deus. E o ponto que eu quero destacar aqui é como é interessante isso, né? Tratava-se de uma congregação de cristãos pertencentes a Deus, como são todos os lavados pelo sangue de Cristo. E quando a gente estudou 1 Coríntios, a gente vê que mesmo sendo um povo, né, consagrado, chamado por Deus, a gente falou isso lá na introdução de 1 Coríntios, como era uma igreja secularizada e como muitas vezes eles estavam distantes do alvo de Deus para a vida deles, né? Mas nem por isso eles deixavam de ser aqueles chamados, né, por Cristo, né, a igreja pertencente a Deus e lavados pelo sangue de Cristo. Mas muitas vezes, e isso é importante aqui nessa introdução a gente chama a atenção, eles estavam sendo muito influenciados pelo meio em que viviam do que estavam influenciando, né? E isso é um perigo para nós também nos dias de hoje, já aplicando aqui esse texto, né? Como muitas vezes nós, pertencentes à igreja de Deus, né, no tempo em que nós vivemos, nós nos deixamos ser influenciados pelo meio que nós vivemos, e muitas vezes trazemos tais práticas para dentro das nossas vidas e para dentro da igreja, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. E aí Paulo, então, nós vamos ler um segundo bloco de versículos aqui. Eu vou lendo quebrado aqui porque o texto é mais extenso, senão a gente vai se perder aqui nos tópicos. E Paulo, então, ele vai explicar esse Deus que é o nosso Consolador, esse ministério de consolo, né? Quero saudar a todos aí que entrou depois, né? Um bom dia a todos. Estou vendo o pessoal colocando bom dia. Então, um bom dia a todos vocês que entraram depois também. Vamos lá, 1 Coríntios 1, a partir do verso 3. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações, né? Paulo, ele passa aqui então por uma exaltação a Deus, ele passa então da saudação da igreja, que é a introdução da carta, à exaltação a Deus, né? Ele enfatiza aqui, a pessoa e a obra de Deus em nosso favor. E então ele explica, né, essa questão aí do quem é essa pessoa que consola, né? Então Paulo, depois da saudação, ele começa o corpo da epístola com a declaração de que Deus é bendito, ou seja, merecedor de todo elogio. As ações de graça são lhe dirigidas porque Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Pai de misericórdia, né? Ele é o Deus de toda consolação. Em suma, né, Deus é a origem de toda misericórdia e consolo nos momentos de tribulação. É isso que Paulo está nos ensinando aqui, né? E aí nós falamos então até o verso 4. E aí eu quero então ler até o 7, né? Nós já lemos o 4. Pois assim como vou ler o 4 novamente. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Somos atribulados. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação
a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam do nosso sofrimento, participam também da nossa consolação, né? Em resumo aqui, né, Paulo vai explicar o propósito do consolo, né, que nós devemos consolar os outros com o consolo que Deus nos dá, né? Aqueles que são consolados se tornam então consoladores. Talvez a gente, de uma forma muito geral, poderia explicar isso dessa forma. A ênfase é no consolo prometido àqueles que experimentaram o sofrimento por amor a Cristo, que é o que a gente vai ver Paulo falando aqui depois, né? É interessante, o autor aqui, eu quero citar o autor da revista, né, que no curso da vida cristã é previsível que os crentes sejam atribulados. Paulo advertiu Timóteo dizendo que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, 2 Timóteo 3,12. Porém, tanto as tribulações como a consolação resultam em bênçãos. Se o apóstolo era atribulado, os crentes seriam encorajados e desafiados pela sua perseverança. Por outro lado, a consolação que recebeu encheria os crentes coríntios de conforto e os fortaleceriam a pensarem pelo mesmo tipo de perseguição que padeceram. Se os coríntios viessem a experimentar o sofrimento por amor a Cristo, certamente também teriam um consolo. Paulo coloca o seu exemplo, né, aquilo que ele sofre, né, como um consolo para a igreja de Corinto, que poderia também sofrer aquilo por amor a Cristo, né? Um ponto importante aqui, e que eu quero destacar, e que muitas vezes dentro do nosso contexto ele está muito distante, é que Deus, ele, de fato, ele permite o sofrimento na vida dos seus filhos, né? A gente muitas vezes ignora isso, mas isso faz parte da nossa vida cristã. Jesus prometeu, falou na verdade, né, que nesse mundo a gente teria aflições, passaria por momentos difíceis. Mas ele prometeu a sua presença conosco nesses momentos, que nos traz esse consolo que Paulo experimentou aqui, né? O nosso sofrimento, ele produz consolo e salvação para os outros. As provações que sofremos por Cristo e por seu Evangelho abrem porta de salvação para outras pessoas. Esse perseguição, esse sofrimento aqui é por conta da perseguição que sofriam, né, por pregar o Evangelho de Jesus. E o nosso sofrimento é instrumento de consolo para os demais crentes, que é o que Paulo ressalta aqui. E aí, Paulo vai, então, dos versos 8 a 11, descrever sobre o poder e a participação nesse consolo. Veja o que ele diz lá. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muitas além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos. Mas em Deus, que ressuscitou os mortos, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em respostas às orações de muitos, né? Então, para mostrar aqui o poder do consolo divino, né, aos coríntios, Paulo relembrou uma série de ameaças e situações que nós não temos tantos detalhes, pelo qual ele havia passado, né? Detalhes que nós não temos, mas que parece que para os coríntios, lendo essa carta, eram muito familiares, né? Tão severa foi a tribulação que ele se viu oprimido acima das suas forças naturais e pensou em ter chegado ao fim. Sentiu-se, né, como ele diz aqui, como que sentenciado à morte perante a terrível situação. Contudo, Deus tinha um propósito em permitir o ocorrido. E esse era para que o apóstolo Paulo não confiasse em si mesmo, mas em Deus, no Deus que ressuscita os mortos, o Deus onipotente que o livrou no passado, livra-o no presente e haveria de livrá-lo no futuro, né? Nós estamos falando aqui de Paulo aos Coríntios, ele citando os seus sofrimentos, né? Mas como é interessante, né? Momentos de dificuldades que nós passamos, e às vezes nos falta essa percepção que Paulo tinha, né? Que o sofrimento é para que ele não... que Deus permitiu esse conhecimento e era o propósito para que o apóstolo não confiasse em si mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos.
E muitas vezes, diante do nosso contexto, nós passamos por sofrimentos, por momentos difíceis. E muitas vezes, como eu disse, né, eu interrompi, mas como eu disse, quando nós não temos, nos falta essa percepção, né, de que muitas vezes esses momentos difíceis, nós precisamos deixar de confiar em nós mesmos e confiar em Deus. No Deus que capacita, no Deus que cura, no Deus que tem propósitos, né? E muitas vezes a gente perde essa percepção, né? A gente se torna insensível a isso. E Paulo nos dá um exemplo, como nós vimos em 1 Coríntios e agora em 2 Coríntios, a sensibilidade que ele tinha para aquilo que Deus estava fazendo através da vida dele, né? E isso ele deixa muito evidente aqui, né? Que é a oração, né? Assim muitos darão graça por nossa causa, pelo favor a nós conseguido, em respostas a orações de muitos, né? Paulo ele tinha essa sensibilidade porque ele tinha essa comunhão com Deus em oração, né? As igrejas oravam por ele, ele era uma pessoa de oração. De uma demonstração de que pensava sempre o melhor a respeito dos cristãos de Corinto, Paulo pressupôs que oravam por ele enquanto passavam por aquela intensa provação. O apóstolo entendia que o livramento dado por Deus havia sido o resultado direto da oração de muitos. E uma vez que muitos oraram, muitos podiam dar graça pelo consolo que receberam. Olha que lindo isso, né? Paulo, não é o tema aqui da nossa aula, não é sobre a oração e nem é um assunto que ele está discorrendo aqui, mas como ele nesses 2 versos, ele deixa isso muito explícito, né? Que a oração, que aquilo que Deus havia feito através da vida dele era resultado da oração e que as pessoas então podiam dar graças pela oração que fizeram em favor das perseguições que o apóstolo Paulo estava sofrendo, né? E a pergunta para nós aqui, antes de encerrarmos esse tópico, é como está a nossa vida de oração com Deus, né? Qual a percepção daquilo que Deus tem feito através de nós? Muitas vezes a gente se torna tão insensível nos momentos difíceis, às vezes tão fechados, às vezes tão egoístas, né? Às vezes tão dentro da nossa própria casinha ali, e a gente perde essa percepção que Paulo tinha, né? Que o sofrimento, que a perseguição tinha propósito de Deus, que aquilo trazia consolo para ele, livrava ele de confiar em si mesmo, mas também trazia consolo para os outros, e que aquelas pessoas que oravam por eles eram edificados quando viam o que Deus estava fazendo através da vida dele. Isso não muda, isso é princípio para os nossos dias, né? A minha oração e o meu desejo é para que a gente não perca essa percepção, né, que Paulo tinha, essa sensibilidade, né? Como na nossa correria, nos nossos próprios problemas, nós perdemos essa percepção e nós nos tornamos tão egoístas, né? Como é bom a gente ter amigos dos quais nós podemos mandar uma mensagem e dizer: ora por mim, tenho passado por dias difíceis. Como é gostoso a gente ter pessoas desse jeito. E como é bom, muito melhor ainda, quando a gente compartilha aquilo que nós aprendemos através daquilo, né? Deus, ele continua agindo como agiu na vida de Paulo e em nossas vidas também. E nós precisamos, então, ter essa percepção. Legal? Vocês estão comigo aí? Fiquem à vontade para os comentários, para acrescentar alguma coisa que eu estou falando, para talvez chamar a atenção em algum ponto que eu passei aqui mais rápido. E é interessante que Paulo aqui, ele vai no próximo tópico, os versos 1:12 ao capítulo 2, verso 4, ele vai apresentar um retrato de ministro. E aqui eu quero usar um trecho do comentário do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, ó: os sofrimentos de Paulo tinham origem nos incrédulos e nos crentes. Eles sofriam com as pessoas do mundo e com os membros da igreja. Nesse tópico, Paulo faz sua defesa diante das acusações feitas contra ele por parte de alguns membros da igreja de Corinto. Estavam acusando Paulo de não ter sido honesto com a igreja ao mudar o seu plano de visitá-los. Paulo estava sendo acusado de falta de integridade. A gente vai entender aqui, né, que Paulo ele tinha um plano de visitar. Eu vou ler o texto aqui, vai ficar mais fácil, mas de uma forma geral, ele tinha um plano de visitar a igreja de Corinto. Ele tinha
falado que iria até lá, e por algumas questões ele não foi. E aí, por conta disso, então, ele estava sendo acusado de não ser honesto, por falta de integridade. E é interessante que no final desse trecho, a gente vai ler depois capítulo 2, versos 13 e 14, ele vai explicar o motivo pelo qual ele não foi. Né? Mas como é interessante esse tópico aqui. Vamos ler? A gente já leu até o 11. Vamos ler o 12? E aí a gente vai dando uma pausa aqui. O Josué complementou aqui, né? Penso que por meio da oração, além de nos ligarmos a Deus, nos ligamos também com os irmãos. Né? É verdade, né, Josué? Anderson Siqueira, bom dia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, domingo de bênçãos. Deus abençoe, Anderson. E o Diguinho está assistindo com a gente aí. Fiquem à vontade para os comentários. A Sônia colocou amém, né? É maravilhoso quando em momentos muito difíceis reconhecemos que somos sustentados pelas orações da Igreja de Jesus. É verdade, né? E como Paulo, é interessante isso nas cartas de Paulo. O que eu gosto muito de estudar a vida de Paulo, o ministério de Paulo. Mas o que me chama a atenção é que quando a gente olha, por exemplo, para Atos, a gente vê um Paulo, eu vou usar estrategista no bom sentido, mas a estratégia dele de evangelização, de fazer as viagens dele. Depois nós vamos para as cartas, estou falando de uma forma geral, como ele doutrina as igrejas, como ele ensina as igrejas, mas como ele, dentro do seu ministério, ele não perde de vista essa percepção das orações dos irmãos, né? E o consolo e a edificação que essas orações trazem para a igreja de Cristo Jesus. E por isso que eu chamei a atenção que muitas vezes nós nos fechamos, nós nos meios dos nossos problemas, e quantas lutas Paulo enfrentou, mas ele tinha essa percepção de que Deus usava esses momentos para que ele dependesse mais de Deus, e a igreja era edificada pelas orações, quando viu o que Deus estava fazendo através da vida dele. Que a gente não perca essa percepção. Vamos lá. Paulo, 2 Coríntios, falamos tanto de 1 Coríntios, né? É 2 Coríntios, capítulo 1, verso 12. Este é o nosso orgulho, a nossa consciência, dá testemunho de que a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, proveniente de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que, assim como vocês nos entenderam em parte, venham entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus Cristo. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia, e voltar a vocês vindo de lá, para que me ajudassem em minha viagem para a Judéia. Como, se eu não me engano, Paulo cita isso aqui nos 1 Coríntios 16, que o pastor Leandro falou ano passado. Quando planejei isto, será que eu fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas em Cristo o sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo Jesus. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo que está por vir. Invoco a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois e pela fé para que vocês permaneçam firmes. Né? Então, Paulo ele está aqui sendo duramente criticado porque ele muda os seus planos. E aí Paulo, então, dentro desses tópicos, ele vai explicar aos coríntios, né, por que ele muda de planos. Né? E quando ele começa a explicar isso,
É interessante que eu vou usar aqui do autor da revista, que é condizente com aquilo que eu tenho estudado, né? É interessante como nós vemos traços da personalidade de Paulo, né? Do ministério de Paulo. Paulo, ele era um camarada que tinha boa consciência, né? Os cristãos devem guardar pura consciência para vencer a luta pela santidade, onde quer que estejam. Paulo deu testemunho a esse respeito. Também aconselhou Timóteo a combater o bom combate, mantendo a fé e a consciência, né? E aí o autor nos propõe aqui, qual o valor dessa boa consciência? Boa consciência livra de atos de maldade, boa consciência livra de maus relacionamentos, né? A conduta de Paulo em relação aos coríntios foi caracterizada por santidade santidade e sinceridade, né? Os seus atos continham uma sinceridade transparente vinda de Deus. Não recorreu à sabedoria humana, antes foi sustentado pela graça divina. Mais uma vez, a percepção de Paulo do chamado que ele recebeu de Deus e do propósito de Deus para a vida dele, né? A boa consciência livra de maus relacionamentos. A integridade com que o apóstolo se dirigiu aos irmãos de Corinto foi recordada. Ele escreveu com total franqueza, né? Ele esperava que os coríntios entendessem como antes haviam entendido, embora em parte que no dia do Senhor Jesus, ou seja, no tribunal de Cristo, eles poderiam orgulhar-se de Paulo e que o apóstolo se orgulharia dele. Eles seriam a sua alegria, coroa de júbilo, porque havia sido salvo por intermédio do seu ministério. E se regozijariam porque o apóstolo havia sido o instrumento de Deus para levá-lo a Cristo, né? E Paulo aqui ele mostra, né, como as qualidades, né, a lealdade, a confiabilidade, a autenticidade, a sensibilidade e o amor, né? Se a gente, é que eu pulei alguns versos aqui, mas segundo os Coríntios, capítulo 2, verso 4, perdão. Pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-lo, mas para que soubesse como é profundo o meu amor por vocês. Como Paulo ele demonstra nesses versos aqui esse caráter, como ele é leal, né? Como ele é confiável, como ele é autêntico, como ele é sensível. A razão dele ter adiado a sua ida aos Coríntios, né, foi para poupá-los de tristeza. E ele coloca Deus como sua testemunha, né? O que desejava partilhar era a alegria deles e não queria que os considerassem um tirano, pois se os entristecesse também não teria alegria. O apóstolo Paulo tinha pelos coríntios real amor, foi essa a razão por que lhes escreveu. A tolerância dos coríntios ao pecado lhe causou muitos sofrimentos e angústia de coração, e trouxe muitas lágrimas, como nós lemos aqui no verso 4. Motivado pela grande afeição que lhes tinha, desejava que tivessem tratado da situação antes de ir visitá-lo. Vamos ler capítulo 2 e a gente lê até o verso 13 e eu faço os comentários finais aqui. Por isso, resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza, pois se os entristeço, quem me alegrará senão vocês a quem tenho entristecido? Escrevi como escrevi para que quando eu for não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia, de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo o meu amor por vocês. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O que Paulo está dizendo aqui, eu vou apresentar aqui os versos de 5 ao 11.
onde Paulo faz uma referência ao incidente que causou esse problema. Com muita consideração não citou a ofensa ou o ofensor. A expressão "se alguém causou tristeza" pode se referir-se ao caso narrado em 1 Coríntios 5, de 1 a 2. Né? E aqui é interessante que, se você assistiu às nossas aulas e tem nos acompanhado aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que eu já introduzi dando destaque a isso, né, Paulo ele tratou de um problema de disciplina, referente a um jovem que estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, um acontecimento escandaloso, e que a igreja estava sendo permissiva a isso. Né? Naquela aula, no finalzinho da aula, o pastor Júnior fez uma pergunta muito interessante, né, e que eu não respondi naquela aula, porque já estava no final, e na aula seguinte eu introduzi respondendo então a pergunta. E a pergunta que o pastor Júnior fez é a seguinte: se em 2 Coríntios 2, de 5 a 11, verso que lemos agora, Paulo estava falando da mesma pessoa, né, daquela mesma pessoa lá de 1 Coríntios, agora arrependida. E aí é interessante porque esse caso, de fato, ele pode referir-se àquele, né? E é interessante porque essa é uma passagem que refere-se a uma pessoa envolvida em algum tipo de pecado, a quem foi aplicado disciplina, porém o culpado agora demonstrou tristeza e arrependimento. E Paulo, então, ele aconselha a perdoá-lo e consolar essa pessoa, reafirmando o amor que eles possuem por ele. Esse é um dos princípios da disciplina, né? Você disciplina, mas para que a pessoa seja corrigida, mas também para que você demonstre o amor por aquela pessoa, né? Mesmo diante da disciplina, precisamos exercer e aprender sobre o perdão e a restauração. E Paulo nos ensina um princípio muito lindo aqui sobre perdão e restauração. Parece que a carta que Paulo escreveu teve efeitos. E olhando para o texto, podemos até entender como a mesma pessoa lá de Coríntios arrependida, ou pelo menos um caso parecido com aquele com alguma disciplina. Textualmente, nós não podemos afirmar que Paulo está tratando da mesma pessoa. Né? Esta questão, algumas posições sobre isso, né? Sobre se Paulo está ou não falando da mesma pessoa de 1 Coríntios, que é um texto que surge essa dúvida. Alguns vão dizer que, em algumas posições, que essa questão de 2 Coríntios ocorreu durante uma viagem intermediária de Paulo a Coríntio, entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, ou até mesmo antes de escrever a primeira carta. Então, é um outro caso. Paulo está se referindo ao mesmo episódio registrado em 1 Coríntios, né, que é o assunto que nós estudamos. E outros vão dizer que se é o homem de 1 Coríntios 5, ou se Paulo está falando de um instigador ou de alguém que está perseguindo, né, que ele vai citar lá no 7:12, que é uma outra hipótese, o que Paulo nos demonstra aqui é a preocupação, não própria, mas como ele está preocupado com o bem-estar da igreja. E isso é muito interessante, porque esse é o princípio que fica para nós aqui, né? Como Paulo ele ensina esse princípio de misericórdia, né? Esse perdão que restaura a alegria, como afirmar o amor é importante, restaurar a comunhão faz parte ali desse processo. E citando mais um outro ponto em relação a isso, né, o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre 2 Coríntios, ele coloca uma posição também interessante. Ele diz: quando Paulo fez a segunda visita ao Coríntios para tratar dos problemas surgidos devido a intrusos hostis, que está descrito lá em 2 Coríntios 11, esse homem incestuoso agiu como líder da oposição e fez com que a ocasião fosse muito penosa para Paulo. Paulo agora volta a falar da necessidade de disciplinar esse membro faltoso. Depois de falar da disciplina, Paulo trata da questão do perdão e da restauração. É só um detalhe daquele ponto de vista que entende que é um primeiro camarada lá de 1 Coríntios, que nós vimos lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 5. Me fugiu agora, 5, né? 1 Coríntios capítulo 5. É uma defesa que é o mesmo camarada que tem essa atitude. O que fica de lição para nós aqui não é se é o mesmo camarada ou não. A gente tem essa curiosidade e acho que é válido, né, a gente buscar entender o que as posições dizem
sobre isso, mas como disse no início da aula, esse é um ponto que a gente apresenta as posições, mas ele não é crítico, ele não é doutrinário. Tanto faz ser o mesmo camarada, não ser o camarada, a gente olha para os estudiosos, para os textos e a gente pode tomar aquilo que a gente entende como melhor decisão. Eu fico com a decisão que textualmente nós não temos evidências de que é o mesmo camarada, né? A gente tem uma situação muito parecida, mas nós não podemos afirmar com todas as letras que é então a mesma pessoa. Mas o que fica para nós de lição e princípios é como Paulo ele se preocupa com o bem-estar da igreja, né? E como esse perdão, né? Depois da disciplina. E quem já presenciou, né? Você já teve que disciplinar alguém, que corrigir alguém, como é interessante quando depois disso vem essa parte de demonstrar misericórdia, né? O perdão que restaura a alegria daquele que está triste, né? Aquilo que você afirma o amor, né? Pela disciplina. E como você restaura a comunhão. Obviamente não é o mesmo contexto, mas como pais, como às vezes é duro a gente ter que disciplinar o nosso filho, né? E às vezes, como é gostoso você experimentar e se arrepender, você vê aquela tristeza do filho que está, quando gera tristeza, né, o arrependimento por aquilo que fez, né? E como é gostoso quando você vai lá, você demonstra essa misericórdia, e aí então a alegria é restaurada, né? Você reafirma o amor que tem para o seu filho, e a comunhão então é restaurada. Eu estou exemplificando, mas para a gente pensar dessa forma. Nós falamos um pouco mais sobre disciplina quando nós estudamos 1 Coríntios 5, por isso eu estou passando esse ponto de uma forma mais breve. Mas concluindo então a nossa aula de hoje. Paulo lá nos versos 12 e 13, que eu quero ler com vocês, ele diz assim, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para a Macedônia. Paulo deixa evidente aqui nesses versos que a mudança dos planos dele, que causou todo esse desconforto e essas críticas, não foi motivada por egoísmo, mas para uma preocupação com Tito e pelo resultado da missão dele. Olha como é interessante as atitudes de Paulo, né? Paulo ele expõe, né? Ele fala das críticas, expõe o que está acontecendo, fala das críticas, fala desse camarada disciplinado aqui, e ele volta ao assunto dizendo o porquê, então, que ele não foi visitá-los, né? E como ele tem uma preocupação ali, ele estava preocupado com Tito e pelo resultado da missão que Tito estava realizando, né? A gente precisa, muitas vezes, antes de julgar nossos líderes, pensar, muitas vezes, o porquê ele não age como você gostaria que ele agisse. Algumas vezes pode ser por próprio negligência, mas outras não. Outras porque às vezes ele está focado em outras coisas e e você está injustamente o criticando, né? Ou eu, no caso, podemos fazer isso. Paulo é um bom exemplo de ministro. Ele agia com temor a Deus, confiava na provisão de Deus, encontrava na graça de Deus a sua determinação. Mudanças de planos estavam baseadas em sinceridade, motivados na sua fidelidade a Deus, e ele incentivava a disciplina, não por vingança, e não sendo seletivo, mas por uma verdadeira preocupação com a igreja de Cristo. Paulo demonstrava temor, zelo e cuidado com o ministério que recebeu do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nós possamos exercer com o mesmo zelo de Paulo, o ministério que recebemos do Senhor. E aí, quando eu falo em ministério que recebemos do Senhor, às vezes você vai pensar nos pastores, nos líderes. Não, você recebeu o ministério do Senhor. Nós já falamos isso lá em 1 Coríntios. Então, que você possa exercer aquilo que você recebeu do Senhor, com temor, zelo e cuidado. Assim como Paulo agiu. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a aprendermos com o exemplo de Paulo. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor por essa aula. Pai, nós te agradecemos por essa manhã de domingo, pelo tempo que estudamos a Tua Palavra. Pai, como é bom olhar para a Tua Palavra e ver a Sua ação através da vida de Paulo. Pai,
ó Deus, ali na igreja de Corinto, e texto esse que é a palavra do Senhor para nós hoje, ó Pai, e que nós podemos extrair princípios, lições e aprendizado para as nossas vidas. Que nós não nos tornemos insensíveis, mas que nós sejamos sensíveis ao Senhor, ó Pai, que possamos ouvir a sua voz e que com temor, zelo e amor possamos exercer o ministério que recebemos do Senhor, de anunciar o Senhor Jesus Cristo, Pai, e viver uma vida que agrade ao Senhor. Nos ajude nesse processo. Essa é a minha oração, pedindo a tua ajuda e a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Foi bom estar com vocês aqui. O irmão Raimundinho coloca aqui, né? Paulo no início ele sempre se identificou. Nós devemos ser identificados pelas pessoas para que nossa fala seja verdadeira e nossa mensagem seja digna de crédito pelo ouvinte. Sim, Paulo ele apresenta ali, né, quem ele é. É um formato comum das cartas, né? Você se identificar quem você é. Na próxima aula, nós estudaremos 2 Coríntios, a partir do verso 14 até o capítulo 3, verso 18. Então, 2 Coríntios, de 2 a 14 a 3, 18 é o tema da nossa próxima aula. Minha dica para você estudar. 2 Coríntios é um livro curtinho. Leia 2 Coríntios todo, né? Se você não fez isso, ainda faça. Leia toda a segunda carta de Paulo aos Coríntios e depois leia o trecho da aula seguinte, né? da próxima aula. Então você lê o texto de uma forma corrida, para que você tenha em mente todo o assunto que estudaremos, e aí então você, cada semana, estuda então e lê, faz a leitura e o estudo do capítulo daquela semana. Então para a semana que vem, eu falei 1 Coríntios, eu falei, perdão, porque eu escrevi errado aqui, é 2 Coríntios, capítulo 2, verso 14, a 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios 2 a 14, a 3, 18. Tá bom? Um bom domingo a todos. Obrigado pela presença, pela paciência de vocês. Que Deus abençoe o seu domingo. Fiquem agora aí com a nossa programação com o ANSI, né, um pouco antes do culto das 18h30, programação aí do Gente Kids, né, para as crianças, e às 18h30 estaremos juntos, né, novamente, permitindo Deus. Que Deus te abençoe. Né, se você foi abençoado por essa aula, depois assista compartilhe a nossa aula para que outras pessoas tenham acesso também, tá bom? Deus te abençoe e um bom domingo a todos.